O Notícias Agrícolas veio até São Paulo, capital, para cobrir o lançamento de um livro bastante interessante. No momento que a gente volta a discutir segurança alimentar, o livro é O que é a cultura do desperdício? Por isso a gente vai conversar com a Fabiana Alves, que é diretora de clientes corporativos do Rabobank. E ela está ali encabeçando desse projeto junto de outras instituições. E é muito interessante a gente tratar de desperdício quando a gente volta a falar de segurança alimentar, né, Fabiana? Seja novamente bem-vinda ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer estar contigo. Prazer é todo meu, muito obrigada. De fato, um tema muitíssimo importante na atualidade, quando a gente vê o país do agro tendo que lidar com um número tão absurdo de pessoas passando fome. E parte da questão do custo dos alimentos e do acesso aos alimentos, sem dúvidas, passa pelo desperdício. Hoje a gente sabe que dentro da cadeia de alimentos, 30% do que é produzido de alguma maneira é perdido. E o mais preocupante é que muito dessa perda é na mesa do consumidor. Ou seja, é preocupante por um lado, mas é uma boa notícia por outro, porque nós temos o que fazer a respeito. Se cada um de nós, enquanto consumidor, tiver atenção em relação ao desperdício e evitar o desperdício dentro de casa, isso certamente favorece a cadeia de alimentos e favorece a questão da sustentabilidade, porque a folha de alface que a gente desperdiça são recursos naturais que a gente está desperdiçando. Né, da produção, desde a produção daquela alface em si, mas de toda a energia que se gasta para fazer aquela alface chegar na sua mesa. Né? Então, certamente, aqueles que têm o privilégio de ter acesso a alimentos de qualidade todos os dias, a primeira coisa que você pode fazer para ajudar aqueles que não têm acesso ao alimento é ter o cuidado e estar muito atento de não desperdiçar. E, Fabiana, é interessante que estudos recentes mostram que o índice de desperdício na América Latina é muito elevado. A quem a gente pode atribuir isso e quais são esses outros mecanismos, essas outras ferramentas que a gente pode utilizar para começar a mudar essa cultura e essa organização entre os cidadãos, entre os brasileiros? Pois é, eu acho que na América Latina a gente tem um pouco da cultura equivocada da abundância. Né? As refeições nas famílias são sempre aquela abundância de alimentos, aquela diversidade de pratos. Quando você vai para outros países, uma refeição às vezes são 2 pratos, uma salada e um complemento. E aqui a gente tem mesmo essa tradição de diversidade, de vários pratos e etc. Agora, a questão da consciência passa pela educação. Né? Esse tema precisa fazer parte, na minha opinião, da grade curricular básica. É no jardim de infância que as crianças vão aprender, é dentro de casa, obviamente também, né, através da educação dos pais, mas é na primeira idade que as crianças têm que aprender, que o que a gente põe no prato a gente come, né, e que a gente não desperdiça alimento. Então, não tem outro jeito, eu acho que passa sim pela questão da educação. E passa pela questão da conscientização do consumidor e do cidadão. Né? Esse documentário especificamente é um ótimo veículo, eu super recomendo para aqueles consumidores que queiram entender um pouco mais, mas também para escolas que queiram discutir o tema com jovens e com crianças. É um documentário fácil de acompanhar. Eu recomendo para faculdades, né, para academia que queira discutir o tema em outra esfera. Enfim, eu acho que a gente tem que fazer essa divulgação e abrir essa discussão, tornar essa discussão algo relevante para toda a sociedade. E a gente volta a discutir isso num momento onde os custos de produção dos alimentos estão elevadíssimos e a gente não vê uma sinalização de uma baixa muito expressiva por fatores que a gente já não tem mais controle. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um desses fatores. Isso agrava essa situação, Fabiana? Bom, certamente eu acho que a guerra traz uma tendência de inflação no mundo todo. Né? A região da guerra é uma região provedora de fertilizantes para o mundo todo. E o fertilizante é um insumo que está muito lá no começo da cadeia da produção de alimentos. Então, certamente, isso tem um efeito e como hoje, né, num mundo globalizado e principalmente
commodities que o Brasil produz globalizadas e precificadas globalmente, não tem muito como. Quando a gente tem uma pressão como um fator, como uma pressão de uma guerra, isso se reflete no preço dos insumos, se reflete no custo da produção, se reflete no custo do combustível e assim por diante. Infelizmente, é muito triste pensar que nos dias de hoje a guerra ainda seja uma solução para alguma coisa. Mas, de fato, a cadeia de alimentos sofre muito com essa situação e tem mesmo uma pressão de custos. Fabiana, o Rabobank está muito próximo do produtor, né? Ele está sempre trazendo soluções, indicando caminhos. Como é que você vê o produtor brasileiro hoje inserido em ajudar a mitigar esses efeitos do desperdício e aumentar a produção de alimentos, que é uma demanda que já está sob os ombros do Brasil, já não é desta temporada que chega à sua conclusão agora e nem da próxima. A gente já tem essa responsabilidade há tempos, né? Como é que você vê o produtor brasileiro inserido? Ele está preparado para realmente assumir esse desafio? 100% ainda não. Embora, como eu falei, a maior parte da perda de alimentos não acontece necessariamente na produção. Quando a gente pensa em produção de grãos, a perda começa muito no transporte para frente. Nas fazendas, em geral, a perda é pequena. Um pouco de perda na armazenagem. Mas quando a gente pensa em frutas e verduras, legumes, na alimentação mais básica, né, do dia a dia, aí sim a gente tem perdas consideráveis, né? E tem a ver com o nosso sistema de distribuição e com o fato de que, às vezes, o produtor, a cadeia que existe de intermediários entre onde o alimento é produzido e até ele chegar na mesa do consumidor é muito grande. E cada etapa, portanto, é uma possibilidade de desperdício. Então, eu creio que esse é um assunto que precisa ser discutido e ser levado para as cooperativas de comercialização, para as regiões, a ser levado pelas prefeituras das regiões onde a gente tem grandes produções de alimento, por exemplo, o Cinturão Verde de São Paulo, né? As prefeituras precisavam trazer essa questão, as cooperativas dessas regiões precisavam realmente trazer essa consciência e pensar em quais são as ações mitigantes desse desperdício que está lá no campo. Fabiana, sempre, como eu falei, sempre um prazer te ouvir, ter você conosco no Notícias Agrícolas. Parabéns pela iniciativa, parabéns por apoiar uma iniciativa como essa. E a gente está falando de reorganizar as coisas para que a gente veja realmente todos os elos das cadeias de produção, de abastecimento, de distribuição alinhados novamente, para que a gente não veja situações como essa se repetirem, né? Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e sim, eu acho que todo mundo que está envolvido com o agro brasileiro precisa ter esse papel da gente temos que achar um jeito de não ter fome no país do agro. É isso. Obrigada, Fabiana. Senhoras e senhores, Fabiana Alves, diretora executiva do Rabobank para clientes corporativos. A Fabiana, ela sempre tem essa visão ampla das coisas. E quando a gente fala em desperdício, no momento que a gente volta a discutir segurança alimentar, imagine você a relevância do seu trabalho aí na primeira ponta, na ponta produtora. É isso que o Notícias Agrícolas está fazendo aqui, cobrindo todos os lados para a gente entender que caminho seguir.